Pessoal, bom dia. Pai, Senhor, manhã abençoada para vocês nessa quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025. Que a palavra do Senhor possa ir de encontro aos nossos corações, pela misericórdia de Deus, sirva de refúgio, refrigério e renovo aos nossos corações. Peço desde já que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam por aqui no canal, compartilhem com a mente os padrões aqui dessa plataforma. Deus ele chama Samuel e a palavra vai dizer que Samuel não conhecia o Senhor. Por isso que quando Deus chama, ele pensa que fosse Eli, o sacerdote. Mas era o Senhor chamando ele, despertando ele para um novo momento. A casa sacerdotal de Eli estava em ruína espiritual, estava em decadência espiritual. E Deus tinha um projeto através da vida de Samuel para uma nova ordenação, assim podemos dizer, de sacerdotes sobre Israel. E os sacerdotes, só para resumir aqui, não me apegar muito à questão histórica, né? Que eu acho que o mais importante é a revelação. O sacerdote era aquele que intercedia a favor do povo, ia até a Deus, né, interceder pelo povo, oferecer ofertas, sacrifícios. Então o sacerdote era aquele vínculo, era um dos vínculos principais que conectava o povo ao Senhor. Né? Toda vez que o povo queria falar com Deus, toda vez que o povo queria ouvir do Senhor, queria orar ao Senhor e pedir ao Senhor uma bênção, uma vitória sobre uma guerra, sobre alguma situação que eles estavam vivendo, o sacerdote ele entrava na presença do Senhor. Então o sacerdote era a oração, basicamente. Né? E o profeta era a resposta, era a profecia, a palavra. Então o sacerdote era o povo pedindo a Deus e o profeta era Deus falando com o povo. Mas só que havia um problema muito sério, porque havia, como eu disse, um declínio espiritual na casa de Eli, na ordem sacerdotal de Eli. O Ofni, Finéias, que eram os filhos de Eli, e o próprio Eli. Então Deus ele queria levantar uma nova ordem, e ele escolhe um menino, ele escolhe um jovem, para poder trazer ali um momento, um tempo de avivamento. Isso mostra para nós que Deus ele não trabalha com idade, com tempo de igreja, com experiência na fé cristã. Ele trabalha com propósito, com chamado. E um fenômeno que acontece, às vezes a gente vê a pessoa entrando para a presença do Senhor, se convertendo, aceitando a Cristo. E em pouco tempo a pessoa entende muito mais do que alguns que já estão há anos. Porque é isso, é propósito, é chamado, é entendimento. É conhecer ao Senhor. Acho que o grande segredo Samuel não conhecia o Senhor, mas a partir daquela noite ele passou a conhecer o Senhor e o principal, ele se tornou íntimo do Senhor. E aqui é o ponto da nossa conversa, porque Samuel estava ali no templo, em Ramá, ele estava ali servindo ao Senhor, ele certamente conhecia toda a história dos milagres de Deus, a abertura do Mar Vermelho, tudo que Deus fez. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que o Samuel não conhecia ao Senhor. A Bíblia não está dizendo que ele não sabia quem era Deus, não. Isso ele sabia. Ele sabia quem era Deus, ele sabia dos feitos do Senhor, ele sabia das operações, tudo isso ele sabia. Ele não tinha uma experiência com Deus. Ele não tinha uma experiência íntima, individual, pessoal, intransferível com Deus. Ele conhecia o Senhor pelos outros, sabe? E foi exatamente isso que Deus mudou naquela noite, chamando ele pelo nome. Deus não queria mais que a experiência de Samuel estivesse vinculada a uma outra pessoa ou vinculada a uma história. Deus não quer mais que a sua experiência com ele esteja vinculada a alguém, a algo que está escrito, que foi dito. Não mesmo. Não apenas. Quando eu digo que está escrito, é claro que a Bíblia é uma outra história. A Bíblia ela traz para nós a revelação, o entendimento da palavra. Mas às vezes nos vinculamos, nos prendemos à experiência que a irmã teve, que o irmão teve, que o pastor teve, que o marido, a esposa. Mas não conhecemos ao Senhor, não como deveríamos. E a vontade de Deus é te fazer conhecer a Ele. No momento de crise, no momento de escassez, no momento de frieza espiritual, no momento de maior medo, de maior angústia.
Aquele momento também não era fácil. Era um momento de declínio espiritual, era um momento de frieza. A palavra diz que antes que a lâmpada do templo se apagasse, o Senhor chamou a Samuel. Então era um momento de escuridão iminente, onde a palavra diz que a profecia já era algo muito raro, né? E a Bíblia diz que sem profecia, sem Deus falar, o povo se corrompe. O povo se corrompe na presença e se afasta da presença de Deus. Então o Senhor, Ele quer te fazer conhecer Ele. E algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, talvez por esses dias, não são coincidência, tá? São propósitos de Deus, permissão do Senhor, para justamente te levar mais perto, para justamente te atrair à presença, para justamente te atrair à busca, te atrair à oração, te atrair ao jejum, te atrair ao propósito. Porque conhecer ao Senhor é isso. Na prática, conhecer ao Senhor é isso, é uma vida de busca. Não é buscar quando precisamos, não é buscar quando necessitamos, não é buscar quando uma luta se levanta, quando uma adversidade se põe na nossa frente, quando uma situação carrancuda, uma nuvem se apresenta negra e tapa o sol do nosso dia. Não. Conhecer ao Senhor, seja no vale, ou seja no monte, seja no momento de escassez, ou seja no momento de bonança, de fartura, é clamar ao Senhor, é falar com Deus, é ouvir Deus, como Samuel fez naquele dia. Na quarta vez, como eu disse, ele pensava que era Eli, ele pensava que era um homem ali chamando ele, mas não. Era o Senhor. Deus tem falado sim com você. Muitas coisas já estão vindo como respostas do Senhor para você. Só que você não está sabendo discernir. Você não está vendo Deus. Você está pensando que é o homem, onde é Deus que já está falando. Você está pensando que é o homem, que é Eli, como Samuel pensou que fosse ali o sacerdote, quando na verdade já é Deus te trazendo respostas, já é Deus te trazendo direcionamento, já é o Senhor te mostrando o que deve fazer. Quando Samuel fala com Eli, ele fala, olha, a próxima vez que ele te chamar, você diga, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor. Estou pronto a obedecer. Fala que o teu servo, eu sou servo, eu sou serva, eu submeto a minha vontade, a tua vontade. Fala que o teu servo ouve. Então posso dar essa palavra, meu irmão, minha irmã, nessa manhã de quinta-feira, a paz de Cristo.